é que nem um casamento, então escolham bem teu sócio, porque às vezes você pode ter o melhor negócio do mundo. Se tiver o sócio errado, com certeza vai fracassar. E às vezes você vai ter um negócio que nem é tão bom, mas você tem um time, um sócio bom, pode ser que vire. Pessoas simples são realmente as pessoas que te abrem a porta quando você mais precisa, te estendem a mão. Porque eu lembro que na época não era que nem hoje, que tinha ajuda de custo, almoçava, jantava no clube, não. Em média eu gastava de transporte R$20 por dia, dava R$100 por semana, 400 por mês, e eu não tinha essa verba. Então eu encontrava os meninos na estação, conta a história das pessoas, acho que é mentira, mas passava baixo da catraca, pós-treino, dividia hot dog, era uma coisa assim, surreal. E isso foi uma coisa que eu levei muito até hoje. E muitas vezes as pessoas, quando começam a vida, a carreira, independente de onde elas vieram, muitos dos sonhos delas é ter dinheiro. Porque elas acham que dinheiro que vai ser a solução de tudo até você ter dinheiro. Até você ter dinheiro. Daí quando você tem dinheiro, você fala, opa, não era bem isso. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz empreendedores, empresários, gestores, para contar um pouquinho da história deles, do que eles estão fazendo, do que eles aprenderam, para que você possa ter uma vida empreendedora mais fácil, com as dicas, erros e acertos da vida e da história dessas pessoas geniais que a gente traz aqui. E hoje, galera, o nosso convidado é um cara especial. Ele foi morar lá nos Estados Unidos com 16 anos. Exato, 16 anos. Super novo, ganhou uma bolsa de estudos para jogar futebol lá. Essa história eu vou querer saber. A história é boa. A história é boa. Morou alguns anos em Nova York e percebeu algo que acontecia lá em Nova York diferente do que acontecia aqui no Brasil, que são os rooftops, né? Que são esse último andar aberto normalmente, alguns fechados, que estão conectados ali com uma alta gastronomia e nem sei falar isso, mas de coquetelaria, isso daí que é a bebida ali integrada. Pô, já fui lá em Nova York, já fui em alguns, é de fato diferenciado, principalmente no verão, galera. Então, junto com o atual sócio dele, em 2017, ele inaugurou o Teto Rooftop Lounge em São Paulo e, a partir desse sucesso, eles fundaram a PHD Eventos e hoje já tem mais de 30 espaços, grande maioria aqui em São Paulo, mas em vários lugares do Brasil, principalmente aí para o público corporativo e também para casamentos, mas vocês vão saber um pouquinho mais disso aqui durante o papo, vai ser um papo irado. Marco Bordon, CEO, fundador do Grupo PHD Eventos, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de Gestão, meu querido. Obrigado, Brunão. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. E, na verdade, né, minha vida sempre foi muito atrelada ao esporte. Muita coisa que eu aprendi e conquistei foi através do esporte. Tive uma infância um pouco complicada, perdi meu pai muito cedo e, consequentemente, tive problemas financeiros, familiares e etc. E eu sabia que, através do esporte, poderia mudar tudo isso. Então, com 16 anos... eu ganhei uma bolsa integral para jogar futebol e estudar em Connecticut, onde eu fiquei por um ano, cursei meu terceiro colegial e logo depois também ganhei uma bolsa 100% para estudar em St. John's University, em Nova York, onde lá tive algumas conquistas importantes. Fui jogador com o maior número de assistências da história da faculdade. Tirado. E depois, meu último ano, eu obtive um GPA 4.0, que representa de 9 a 10,
e com isso obtive uma bolsa acadêmica para estudar em Columbia, onde eu fiz meu MBA. Então eu posso dizer que o esporte teve e tem um impacto muito grande na minha vida, e muita coisa que eu aprendi lá atrás, hoje eu aplico na cultura da minha empresa, porque americano tem muito isso, do trabalho duro, da disciplina e etc. Cara, olha só, galera, baita começo aqui do podcast e eu quero que vocês fiquem aqui até o final, ó, porque hoje a gente vai falar muito sobre os desafios que o Marco teve aí ao trazer um modelo de negócio aqui para o Brasil, né? Então a gente acha que muitas vezes é fácil simplesmente copiar e colar e não é assim, tem que adaptar muita coisa dos modelos, né? Como que é esse extremo de empreender em eventos, um pouquinho desse processo de criação da PHD Eventos, né? Falar um pouquinho também das tendências de mercado. Também vamos entrar mais nesse detalhe aqui, que você já deu aqui um gostinho de como foi essa história do esporte na vida empreendedora, na vida de gestor, né? E falar um pouquinho aí como que é empreender com um amigo de infância, que também deve não ser tão simples, talvez simples, mas talvez não tão simples, mas como isso impacta tanto o esporte que você já trouxe, né? Esse foco, essa resiliência e vencer através do esporte também te ajudou nos negócios, né? Eu queria começar aqui, Marco, trazendo um pouquinho disso, né? A gente vê que esse modelo do teto é uma tendência lá fora, né? E você trouxe aqui para o Brasil, que é um negócio super normal que aconteça, né? Você vê muito nesse mundo, principalmente de venture capital, que as pessoas estudam modelos nos Estados Unidos, na Europa, coisas que funcionam lá, e adaptam e trazem aqui para o Brasil, né? E sempre existe esse desafio de como adaptar para o Brasil. Como que foi com a Teto, né? Como que foi esse desafio de você ver o que estava funcionando lá em Nova York e trazer aqui para o Brasil? Primeira coisa, eu nunca quis trazer uma marca que já existia fora, porque sempre existe essa comparação, e sempre o de fora é melhor. Então, primeira coisa, o que eu pensei, falei, cara, criar uma marca nova, com, que nem se falou, algumas adaptações que já existem aqui. Mas por que o sempre de fora é melhor? Porque essa comparação sempre de fora é melhor. O brasileiro já tem essa mania de falar que o de fora é melhor. Então, se eu for, por exemplo, sei lá, numa Soho House. Na hora da comparação, não é a mesma coisa. A comida é diferente, isso é diferente, lá é melhor, lá funciona desse jeito. Então, a minha ideia, eu já não falei, não vou trazer já para não ter esse preconceito. Não vou trazer a marca de fora. A marca de fora, exatamente. Vou criar uma do zero. Do zero. E aí, o lance do teto foi o seguinte, o meu sócio Bruno, é meu amigo há mais de... Belo nome. há mais de 20 anos. A gente já, na verdade, mesmo nos Estados Unidos, a gente já tinha uma empresa de formatura. A gente tinha alguns eventos próprios. Que legal. A gente tinha uma formatura de colégios. Então, a gente já fazia algumas coisas, a gente já trabalhava com evento. E aí, uma vez ele foi me visitar em Nova York. E aí, a gente fez Vocês dois tinham essa empresa lá? Aqui não, eu tinha em São Paulo. Em São Paulo. Eu ficava lá e ele cá. Tá. Mas a gente já tinha essa empresa, a gente fazia por ano mais ou menos 12 formaturas de colégio. E é um braço que a gente tem até hoje, dentro da PHD, hoje em dia é de escolas e faculdades, mas até hoje existe esse braço dentro da nossa holding. E aí o Bruno foi me visitar, eu já falava que estava encantado com os rooftops de Nova York. E aí, quando ele foi lá, a gente fez um laboratório, a gente foi visitar mais de 10 rooftops, ele ficou encantado. E a gente falou, como São Paulo, uma cidade que nem São Paulo, não tem um rooftop com esse conceito que existe aqui nos Estados Unidos. E aí a gente foi trabalhar essa ideia, e quando eu voltei, aí surgiu a ideia de fazer o Teto Rooftop Lounge, que eu realmente acho que foi uma revolução em relação a esse modelo 360, porque a gente foi o primeiro rooftop do Brasil com esse formato 360, de uma alta coquetelaria, alta gastronomia e um espaço para receber as maiores empresas do país. Então... Aonde foi o primeiro? Primeiro foi no WZ Hotel. Foi no WZ Hotel. Primeiro a gente veio com a ideia, e eu e ele, a gente não tinha R$1, e aí começamos a bater em porta. A gente tá com esse projeto, quer entrar com... Vocês ainda têm lá? A gente, né, tem 8 anos. 8 anos. Aonde que fica o WZ Hotel? Fica na Rebouças, entre a Oscar Freire e a Lorena. Tá, esse daí que eu falei que vai ter um evento amanhã lá que eu vou. Esse mesmo. Boa. Então já existe há 8 anos, é um sucesso. E a gente, o bacana é que a gente sempre soube, porque muitas vezes antes você tinha aquele preconceito do clube, né? Mas clube tem uma duração de 2, 3, 4 anos.
Por isso que a gente falou, cara, vamos trazer esse conceito, porque a gente tem um dia proprietário que é do clube, que é da quinta-feira, e os outros dias a gente precisa preencher. Então a gente falou, cara, como é que a gente vai preencher? O dia proprietário é um dia que é aberto, que é ao aberto pro público. E os outros dias a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Então a gente sempre teve essa ideia do evento. Cara, vamos fazer evento corporativo, evento social. E aí a gente começou a criar esse modelo, que aí, cara, foi um golaço. Um golaço tremendo, cara. Hoje a gente, só quinta a gente tem esse dia proprietário, o restante de dias a gente é totalmente preenchido por evento corporativo. É. E lá nesse espaço, ou em todos os outros espaços, vocês só fazem evento corporativo. Como é que foi a evolução do modelo? Que vocês começaram com essa casa Bacana. e vocês foram mudando isso ao longo do Bacana. tempo, né? Exatamente. Excelente pergunta. No começo a gente só fazia uma alocação de espaço. E aí a gente fazia uma alocação de espaço. O meu próprio cliente falou assim, você tem uma indicação de algum fornecedor de comida, de bebida? Eu indicava e ganhava um BV. E aí eu comecei a reparar que eu deixava... BV é um bônus de vendas. É um ganhava bônus um de venda. percentual ali da... pequeno. E aí eu comecei a perceber que eu deixava de ganhar eu deixava muito dinheiro na mesa. E aí a gente começou a criar, a gente começou a verticalizar e começamos a criar nosso próprio buffet, nosso próprio bar, nossa própria cenografia. E aí a gente começou a criar esse modelo 360. Então o evento que eu cobrava 1x, comecei a ganhar 5x. Porque o dinheiro está no extra. E para o cliente é super bom, porque ele não quer ficar gerenciando 20, 15 fornecedores diferentes. Exatamente. Ele quer entrar, virar a chave e tá rolando tudo que ele quer. Agora, ele pode também trazer, se ele quiser de fora, por exemplo, a bebida, coisa. Exatamente, é o que eu falo. Hoje a gente é uma empresa totalmente eficiente. Em 5 dias eu consigo te entregar um evento de 50 até 3 mil pessoas. Porque como eu faço tudo in-house, toda a parte de cenografia, toda a parte de A&B, toda a parte de iluminação, toda a parte artística, então eu consigo o quê? Ganhar tempo, ganhar praticidade e eu sou um facilitador para o cliente. Então tudo isso ajuda para a gente ser uma empresa eficiente. Agora, você falou que você tem mais de 30 espaços. Na maioria desses espaços você tem eventos acontecendo ao mesmo tempo. Sim. E imagino que você também tem, além de fornecer a bebida, a comida, você fornece as pessoas para gerirem tanto o evento, para garantir que está tudo bem. Então, talvez ter aquela pessoa que é o comercial, que está ali se correlacionando com o cliente, mas também ter os atendentes, a estrutura de bar. Tem que ser uma orquestra. Na verdade... Como que você faz para garantir que você vai ter todas essas pessoas, ou você tem empresas terceiras que prestam serviço para você? Não, a gente faz tudo in-house. Vocês têm, então, por exemplo, todos os garçons são in-house. Todos os barmans são in-house. Hoje 90% da nossa operação, posso falar que ela é totalmente verticalizada. Mas qual que foi o game change pra gente, né? Na verdade, o mercado de eventos era muito informal. Tá. Então, como a gente começou a crescer, eu precisei começar a criar processos, governanças. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma mescla de profissionais do corporativo, que eu comecei a trazer, com profissionais do entretenimento, e aí com essa mescla, a gente começou a fazer toda essa parte de processo, governança, porque se você não criar isso, ter esse back bem estruturado, que nem você falou, depois chega um dia você ter 10 eventos simultâneos, acaba virando uma loucura. E evento, cara, tem que ter uma organização assim gigantesca, desde do lead que é gerado, vai pro funil manda pros comerciais, os comerciais mandam os produtores, os produtores mandam para a equipe operacional e aí vai rodando. Que loucura, cara. E hoje vocês só fazem evento corporativo ou nessa evolução vocês têm outros tipos de clientes? Não, hoje 70% são eventos corporativos. Então, por exemplo, o G4, a festa de fim de ano que a gente fez com vocês. Aí vocês fizeram com a gente. Baita festa. Aliás, né? Baita festa. Foi bacana. Foi irado. O pessoal tava animado, hein? Temos meta, né? Ano espetacular. Vamos ter outra lá esse ano. Agora eu quero fazer teu casamento. Pô, cara. Aí, Amanda, a gente nunca fez festa, ó. Já vamos combinar aqui. Porque a nossa ideia... Mas casamento? Vocês fazem casamento? Casamento. A gente quer ir muito a gente tá crescendo muito no evento social, que é muito forte. O que é evento social? Festa de 15, casamento. Então a gente criou um núcleo só para evento social, que vem crescendo demais. Porque o bom do social é que você tem o ano inteiro. Não é que no corporativo que ele é mais forte no segundo semestre.
Entendi. Entendeu? E hoje já é bem intercalado os dois? Como é que é isso? Eu acredito que esse ano passado foi 70-30, esse ano eu acredito que vai para uns 60-40 pelo menos. Isso. Mas a ideia é igual, durante o tempo você igualar. Boa. Cara, a gente sabe que essa vida, né, de evento, o próprio nome já disse, existem várias eventualidades. E a gente tem outro podcast que eu toco com o Alfredo aqui, que chama Extremos, né, onde a gente começa o podcast com uma pergunta que eu quero te fazer aqui também. Qual que foi o maior extremo que você já viveu com o grupo PHD? Tá, na verdade, teve alguns já, né? Na verdade, a gente fazia alguns eventos privados. A gente fazia um evento que chamava Teto Playa, que ele acontecia em Trancoso, para 3.000 pessoas. E eu precisava levar toda a minha operação de São Paulo para Bahia, porque lá não tinha mão de obra. Então eu levei mais de 120 funcionários para lá. Fretou um avião para levar um avião. Tirado. A gente ficou lá 15 dias, montou uma operação de louco, um beach club que dava mais ou menos 3.000 pessoas por dia, era uma loucura. Então foi um desafio tremendo, que aí você tem a questão da logística, você tem a questão de quando eles estão lá, você administrar eles, porque uma coisa é eles aqui em São Paulo, uma coisa é você lá na Bahia, dispersando, os caras piram. 15 dias, festa aqui, lá, o dia inteiro trabalhando. Então é uma operação de guerra, porque você vai lá 15 dias, opera e vai embora. Toda a parte de cenografia também, a gente até tem um balcão em São Paulo de 3.000 metros quadrados, que a gente faz tudo lá. Então a gente trouxe literalmente tudo, questão de alimento, bebida. Então era assim, cara, uma loucura que você não tem, puta, cara, tantas variáveis que acontecia durante a noite, mas graças a Deus foi um sucesso, mas hoje a gente não faz mais. Esse a gente pode dar o luxo hoje de passar. E no corporativo eu costumo falar que sempre é assim, sempre é um desafio, porque a gente lidar com empresas muito fortes, né? A gente tem conta de algumas empresas também que a gente organiza. A gente faz um calendário anual delas. E a gente recentemente fez do Spotify. Foram 3 dias de evento também. E a gente só de funcionário próprios nossos tinham mais de 180 pessoas na operação. Do seu time. Do meu time. Então você imagina que a organização que precisa estar muito bem estruturado. Os processos precisam estar muito bem alinhados. Porque no final a gente, cara, não pode... É um meio erro que você comete, ano que vem... Você perde cliente. Vai para algum concorrente, vai para... Enfim. Então, é um detalhe assim que você... Hoje, quantas pessoas vocês têm na empresa? Uma média de 400 pessoas, mais ou menos. Pessoas. Porque, na verdade, hoje, só para você entender, o PHD tem 2 braços. Tem a PHD 360, que é uma empresa especializada em experiência 360, de eventos corporativos e sociais, que atualmente a gente tem mais de 30 casas, entregamos mais de 750 eventos para as maiores empresas do país. E tem a PHD Branding, que aí são as filiais do Teto, que hoje são 5, e a gente sempre nesse formato 360. Alta coquetelaria, alta gastronomia e um espaço de eventos. E todas elas na quinta é evento da casa ou não? Então, quando a gente tem algumas forças, tem que se adaptar. Que nem Balneário, é sexta-feira. Vocês têm outros lugares que não só São Paulo? Sim, a gente tem Curitiba, Vitória, Balneário, São Paulo e Porto Alegre. Irado. É bem bacana. E as operações também, a gente não são franquias, são filiais. Tá. Então, normalmente eu mando uma equipe, meus pilares para lá, eles fazem todo um treinamento e depois depois vai estruturado alguns votos, outros. No final, todos querem ficar, né? Porque no final, todos querem para ficar 3, 6 meses, estão lá já fazem 2 anos. Então, cara, muito bom. É uma loucura. Antes de eu falar um pouquinho mais aqui da evolução, né, de como vocês foram crescendo aí ao longo do tempo, que a gente já passou ali um pouco da evolução mais do modelo de negócios, queria pedir aqui para vocês, galera, que estão ouvindo aqui a gente no Spotify, vai lá, dá 5 estrelas pra gente, é muito importante pra gente continuar aí no top podcasts, né, com o G4 Podcast, com o nosso canal, entre os top 5 de negócios do Spotify aqui do Brasil. Então, vai lá. Cara, como que foi a pandemia para vocês, cara? Boa. É uma coisa que eu sempre falo, é na crise que você conhece os fracos, né? Porque muita gente na época abandonou o barco, e eu e meu sócio Bruno, que eu te falei, que é um cara extraordinário, a gente nessa hora, isso foi um combustível pra gente, a gente se uniu muito,
e o mercado estava com muitas oportunidades. Como a gente já tinha um back estruturado, a gente literalmente se alavancou e a gente teve um crescimento aí de 100%. Se alavancou o quê? Vocês tomaram dívida e falaram, vamos para cima. Para cima. E a gente, cara, tem um crescimento mais de 100%. Mesmo com tudo fechado. Então, exatamente. Então, como a gente já tinha um certo caixa, a gente já tinha principalmente um back estruturado, a gente falou, cara, agora é a hora. Obviamente, que nem uma coisa que você fala, é bom sempre crescer organizado, mas às vezes tem tantas oportunidades, às vezes não dá para deixar passar. E isso foi um game changer na nossa empresa, porque durante a pandemia a gente pegou 8 novos espaços. Espaços que antigamente eram inviáveis para pegar, que durante a pandemia a gente ficou até ruim falar isso, que foi pandemia, né, que foi uma coisa complicada, mas para o nosso grupo foi um game change. Então, muitos concorrentes que a gente tinha fecharam, as agências diminuíram muito, e a gente teve um crescimento, como eu falei, mais de 100%. E aí, depois daí, sim, aí eu fui para o mercado, principalmente corporativo, comecei a pegar profissionais, e aí eu comecei a organizar a casa. Então, a gente ficou aí praticamente um ano só nessa parte organizada. O próprio Thales, na época, eu lembro que eu conversei com ele, me ajudou bastante. Gerado. E aí, a gente investiu muito em time também. A gente investe muito em time. Hoje a gente tem a gente remunera muito bem os nossos colaboradores, acima da média de mercado. A gente, em relação a quem se destaca, a gente tem bônus, a gente faz programas de desenvolvimento profissionais. A gente tem hoje um modelo de stock option, já tem o Thales que ajudou a gente. Irado. Então tem umas coisas bacanas aí que a gente faz. Irado. Marco, eu quero voltar um pouquinho aqui para trás, que eu fiquei numa curiosidade, né? Você falou que você e o Bruno, vocês já tinham uma empresa de formatura para colégio desde lá de trás. Da onde que veio essa ideia de começar a empreender junto? Porque você estava nos Estados Unidos, né? Você estava na tua carreira lá de jogar bola na universidade e ganhar bolsa e conseguir fazer teus estudos lá desde sempre, e ele estava aqui, imagino que vocês eram amigos de infância. Da onde que veio essa ideia de, putz, vamos empreender e vamos empreender com isso? Esse foi o primeiro empreendimento que vocês tiveram? O primeiro nosso, cara, a gente sempre foi muito curioso, né? A gente sempre foi muito curioso e a gente sempre foi muito influente no colégio. E aí foi engraçado, que foi era na época nossa, porque eu fui aos Estados Unidos terminando, fiz meu terceiro colegial nos Estados Unidos. Meu segundo colegial a gente começou a conversar com algumas empresas de formatura. Legal. E aí eu falei, porra, e o cara, agita isso, agita aquilo, e a gente, ia numas escolas que a gente, cara, você conhece o fulano de tal? A gente ia até a escola, faz pra ele fechar da minha empresa, vai nesse fala pra fechar da empresa. Eu falei, os contatos são todos nossos, Bruno. Eles têm confiança na gente, não no cara. E a partir daí deu a ideia, falou, cara, vamos começar a gente criar a nossa. Chamava TKT Eventos. A gente pegou um nome chique, não tem um porquê. E aí a primeira formatura que a gente fez foi do nosso próprio colégio. Eu já estava nos Estados Unidos. E a partir daí, foi um sucesso. Aí um outro grupo de colégio viu, o outro viu, e a gente começou a criar uma estrutura. Então aí começou nosso primeiro casamento, né? Que sociedade, como você sabe, é um casamento, não tem jeito. E a gente, cara, a gente é melhores amigos desde a infância, a gente cresceu junto. E eu sempre, todo mundo tem um pouco desse preconceito, amigo, como é que faz, mas acho que a gente é muito transparente. A gente sabe cada um no seu, que nem você falou no começo, cada um no seu quadrado, cada um tem uma função. A gente, obviamente, conversa muito, mas no final, no papel, assim, no quadrado dele, ele que manda, no meu, sou eu que mando e ponto. Mas acho que a transparência é fundamental. E a gente se complementa muito. Eu sou bom em uma coisa, ele é bom em outra. Enfim, e a confiança, né? A gente tem uma confiança. Irado, cara. Aí, bem, já são 10 anos de sociedade. 10 anos com a sociedade. Vocês começaram quando, então? Começou com 16, com as empresas de formatura. O teto foi em 2017. 16, você fala em 2016? Não, comecei com 16 anos. Quantos 6 anos? Vocês lembram que ano que era esse? Não lembro agora. Faz muito tempo. Faz um tempinho já. E aí aí o teto foi 2017, inauguração, aí depois de 4 anos a gente começou com o PhD. O que quer dizer PhD? PhD, sempre quando você é muito top, você é um PhD. Você é um PhD. E tinha um clube em Nova York chamado PhD, que era meu predileto também, então eu já gostava do nome. Unir o útil ao agradável e vambora. Exatamente. E cara, vocês, né, então começaram em 2017, quando você faz, né, um fast forward, né, dá uma avançada para agora. Exato. 30 casas, delas 20 próprias, 10 parcerias. Exato.
As próprias vocês compraram, então, Sim, o espaço. sim. Algumas são compradas, algumas a gente tem um contrato de 10 anos com opção de compra lá na frente. Legal. E você falou um pouquinho dessa evolução do negócio, né? De você ter o teto, daí você ter outras marcas. O que uma casa muda da outra? Boa pergunta. Hoje, na verdade, eu até falo que quem fica responsável por casas novas é meu sócio. Eu falo que ele é um farejador de trufas, porque tem que ser casas únicas, exclusivas. Porque quando você começa a ter um número de casas relevantes, tem que tomar cuidado para elas não começarem a não se concorrer. Tá, não canibalizar uma... Exatamente. Então, eu tenho espaços que são rooftops, eu tenho casas que são mais para um formato casamento, tenho casas que são no interior, tenho casas que são menores, que às vezes é para um jantar para 50 pessoas. Então a gente tem que ter um leque de opções que eu possa, qualquer lead que chegar, eu possa entregar. Como eu também tenho uma casa para 3.000 pessoas, eu tenho que ter uma casa para 50. Tá, então basicamente a estratégia de vocês de pegar uma casa nova e enxergar ela como se fosse um produto, dependendo do tipo de cliente, da demanda do cliente, você vai fazer essa conexão para falar, olha, eu tenho um cliente corporativo que quer fazer um evento para 3.000 pessoas, então vão ser, sei lá, 3.000 fornecedores, 3.000 vendedores, eu vou colocar eles nesse lugar, para eles precisam ter uma casa maior, esse é o formato. Exato, por isso que quando a gente vai fazer o planejamento anual, a gente conversa com o diretor comercial, ele fala, cara, onde eu estou mais sentindo deficiência em casas com até 350 pessoas, porque hoje eu perco muito evento, duas razões, data e espaço. Então, um dos nossos, assim, maiores objetivos desse ano é aumentar o número de espaços dentro do nosso portfólio. É loucura. E daí, quando você fala data, é porque o espaço teu já está ocupado naquela data. Porque tem algumas datas que são mais filés, a gente fala. Né? Mais concorridas. Exato. Então, cara... E daí o espaço é porque o espaço naquele formato de produto, provavelmente você já está ocupado. Agora, como que você faz nesse caso? Porque assim, você tem uma demanda, logicamente, muito maior do que talvez os seus concorrentes. Sim. E no fim do dia, até por questão de ociosidade dessas casas ou desses espaços, não faz sentido você também sair que nem louco comprando mais espaço. Não. Tem que ser casas estratégicas e casas com experiência, porque hoje mudou muito. Hoje a gente virou uma ferramenta para o mercado de publicitário. Hoje eles procuram espaços com experiência. O que quer dizer experiência? Experiência é que nem... Boa pergunta. Que nem eu tenho um rooftop com uma vista 360. Tá. Eu tenho uma casa... Que é um negócio que é impactante, você vai, caramba, é diferente. Eu tenho uma casa que eu tenho um LED imersivo. Então são coisas que esses buffets tradicionais hoje não conseguem entregar. Muitos eventos eram embaixo de hotéis, com pé direito baixo. Sim. Não, se for ver nas minhas casas, o pé direito são de 6 metros. Eu tenho uma varanda de 1.000 metros quadrados. Então, quando eu falo experiência, são esse tipo de experiências, entendeu? Então, o mercado pede isso. Mudou, principalmente pós-pandemia, mudou muito. E daí, por exemplo, assim, o lugar que você tem uma experiência social de casamento é o mesmo que você, às vezes, vai ter para uma experiência corporativa? Então, boa pergunta. Normalmente, sim, mas não é ideal. Por isso que hoje a gente está com espaço só para casamento. Por que não é ideal? Porque o modelo é totalmente diferente. Exatamente, e fica muito marcado. Você pode perceber onde as pessoas casam, são sempre os mesmos lugares. Uhum. Então, vamos supor, o Tétrico é uma casa que acontece, o clube que eu te falei toda quinta-feira. Acontece muito evento corporativo, sua mulher não vai querer casar lá. Entendi. Entendeu? Então, desde o ano passado a gente vem buscando esses espaços para casamento, entendeu? E evento de criança? Porque eu tenho 3 filhos, né? Pô, cara, é buffet infinito. Eu não queria nem... exato. Cara, é um mercado... E é um filé, cara. Foda. A gente, cara, uma das pautas, a gente quer começar a entrar nesse mercado de buffet, porque realmente vem crescendo demais. E não tem coisa diferente, não cara. Tem coisa diferente. Mas a gente até... Os valores, assim... Os valores são astronômicos. São astronômicos. E assim, você loca por 4, 5 horas no máximo. E, cara, no dia... É 3 festas no dia. A gente... Tem festa de criança, cara, começando 6, 7 da noite. Falou, louco, bicho, loucura. O evento social em si, qual que é bacana? É um ticket médio maior, que principalmente de casamento, você tá lidando com sonho. Sim. Então, cara, o céu é o limite.
mas até segundo semestre eu quero pelo menos inaugurar um espaço para um buffet para criança. Legal, cara. Porque realmente falta. Meu irmão, eu tenho meus afiliados, eles, cara, não, é o que você falou, não tem espaço hoje. E o que você acha que, assim, são as principais dores dos corporativos que eles têm, que vocês conseguem atender bem hoje, além desse lance do one-stop shop, né? Que, por exemplo, eu vou vir aqui com você, eu vou negociar tudo, eu só falo com você, não preciso falar com 10 fornecedores diferentes. Além dessa dor e dessa outra dor de fazer coisas únicas em lugares únicos, porque dependendo do tipo de evento que você vai fazer, poxa, às vezes eu quero trazer aqui meus fornecedores, meus principais clientes, o meu próprio facilitar, time. um facilitador. Mas eu quero trazer para uma experiência única mesmo, um lugar bonito. O que você acha que são outras dores que essa galera tem? Primeiro, em relação à entrega. Hoje a nossa entrega é muito diferenciada do mercado. E o nosso, que eu falo, nosso serviço e nosso atendimento, hoje é o que eu falo, nosso atendimento hoje, desde que quando a gente capta o cliente até a entrega, até o pós, é algo que realmente porque o cara que está fazendo evento, está gastando um número extremamente relevante, ele quer atenção 24 horas por dia, de domingo a domingo. Então hoje a gente faz todo um treinamento com a minha equipe para fazer essa entrega diferencial. Então o que a gente tem? Muita recorrência. Hoje, vamos supor, eu pego hoje ele faz um evento comigo, ano seguinte ele faz. Porque qual que é o lance do evento? Ele faz hoje numa casa, eu quero deixar ele dentro da minha cadeia de casa. Então hoje ele faz um evento no teto, ano seguinte ele faz na Casa Melhoramentos, ano seguinte no PHD que Rooftop, é tudo de vocês. Que é tudo nosso. Então a gente acaba fidelizando ele. Perfeito, porque daí não fica maçante dele fazer sempre no mesmo lugar. E a gente tem muita recorrência. Hoje a gente trabalha com muita recorrência, tanto no social quanto no corporativo. Muito bom, cara. Galera, você que tá ouvindo aí a gente, né, a gente sempre faz essa caixinha aqui de perguntas no Spotify para tirar um pouco das dúvidas que a gente tem e também engajar aqui com vocês, né? E se você está aí no Spotify, no celular, abre o celular agora. E eu quero saber o seguinte de vocês. Conseguir um local para realizar os eventos da sua empresa é um desafio? Comenta aí pra gente se é um desafio ou não. E comenta também de onde você é, tá bom? Pra gente saber aqui, e depois eu passar aqui pro Marco para saber com a galera aí na cidade. Sei lá, sou de BH. Cara, se tiver muita gente aí, olha só, né? É um lugar lá para você expandir. Tô facilitando aqui a tua vida. Boa. Cara, continuando, né? Nesse papo, eu vejo que, né, a maioria dos eventos corporativos, né, também são eventos sociais. Por exemplo, amanhã eu vou na festa de 45 anos da Calas. Bacana. Né, o Calas, que é um grande parceiro nosso. A gente tem um podcast aqui no Papo de Gestão com ele. No Papo de Gestão não, no Extremos com ele, putz, gente boa super demais. Parceiro, aluno nosso aqui, também membro lá do clube. E vai ser um evento muito mais social, um evento de comemoração de 45 anos, onde ele vai trazer a maioria dos clientes deles, fornecedores, né, e assim por diante, né. E daí, cara, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas, né, nesses eventos sociais de network, elas acabam não aproveitando esses eventos da melhor maneira possível, porque muitas vezes você está ali com um possível cliente teu, com um possível fornecedor teu. Exatamente. E você vê ele ali naquele contexto, às vezes alguém que você já mandou uma mensagem, às vezes alguém que você já iniciou uma conversa. Muitas vezes as pessoas não sabem nem como abordar isso, né? E daí você vê que esses eventos de networking muitas vezes são o lugar certo para você se aproximar da pessoa, mas já se aproximar querendo fazer uma venda, ou é um lugar muito mais para você criar uma intimidade, criar uma amizade, daquela amizade sair negócio? Como você vê isso? Tem os dois. A gente faz alguns eventos proprietários, que aí é mais para network, para conhecer as nossas casas. A gente faz alguns eventos para terceiros, que é como a resenha do Gabi, e aí nosso objetivo ali é fechar evento. Legal. E uma coisa que eu sempre falo, que é importante, porque hoje a gente ainda tem os clubes, porque o clube dita a tendência, e eu sempre falo isso para os meus colaboradores quando vão para lá, que não é só para se divertir, ficar de madrugada. Onde eu fechei os maiores negócios e conheci pessoas mega importantes foi no clube, onde a pessoa está tomando um drink, ela se abre mais. Então ali, eu falo que ali a pessoa tem que caçar.
Se a pessoa vai, até falo, pô, no dia seguinte pode chegar um pouco mais tarde, etc. Mas ali é para caçar negócio, caçar evento, contato, uma aproximação. Mas assim, nesses dias de clube é aberto ao público. Aberto ao público. Mas muitas vezes vamos supor, né, vocês vão fechar um evento, a gente tá conversando para fechar um evento com vocês. Aí a gente vamos na quinta-feira, vamos. Daí a gente lá tem um restaurante também, a gente janta, toma um drink, depois fica no clube, a gente tem uma proximidade maior com o cliente. E isso eu vou te falar, faz uma puta diferença. Mesmo que minha conta é negativa em restaurante, para mim vale a pena, porque o que eu fecho de evento, por isso é assim, é surreal. Irado, cara. Muito, muito, muito legal mesmo. Cara, vamos falar um pouquinho mais, voltar aqui pro começo, que eu tava curioso, mas eu sempre tento respeitar a pauta aqui do time. O time constrói com tanto carinho, não gosto de ficar indo pra lá e pra cá, pulando tudo, né? Cara, você já falou um pouquinho dessa parte da sua sociedade. Sim. Com um amigo de infância, você já falou sobre confiança, transparência, e da importância que essa amizade de muito tempo tem, e vocês saberem muito bem o que cada um é forte, que cada um também tem a melhorar, e ter claro que cada um cuida, para cada um também não ficar muito tentando enfiar o fedelho ali do outro lado. Agora, tem algum tipo de ritual ou combinado que vocês têm para garantir que isso ande bem? Por exemplo, semanalmente vocês conversam, todo dia vocês conversam, vocês têm uma agenda, uma pauta? Tem. A gente conversa toda segunda-feira e a gente tem um ritual que é mais aí nosso, que a gente algumas vezes durante a semana à noite vai na academia, a gente faz uma musculação, corre junto, e até às vezes um pouco ruim que a gente fala só de trabalho. Uhum. Mas assim, a gente tem esse ritual e é assim, mega importante. A gente tem muitas coisas bem definidas. Como eu falei, cada um no seu quadrado, mas sempre um tem que ter a palavra final, sempre com muito diálogo. Então, por exemplo, o que você cuida lá na empresa? Então, hoje na verdade eu sou CEO da empresa. Uhum. Hoje na verdade eu falo que hoje eu fico muito mais próximo do RH. Hoje eu gasto 40% do meu tempo no RH. E o Bruno hoje cuida de novos negócios, que os novos negócios são as casas novas, por isso que eu falo que ele é o farejador de trufas, mas hoje eu estruturei, eu tenho o CEO que cuida toda a parte operacional, eu tenho o diretor de marketing, eu tenho o CMO enfim, eu tenho hoje, cara, uma equipe totalmente ali escalada, eu fico supervisionando e fico mais com o cliente também. Legal. E daí ele cuida muito mais de novos negócios, ele é oportunidade, tá o dia inteiro caçando. E hoje eu fico, porque, cara, hoje a gente tá com muito funcionário, e é o que a gente falou, cara, hoje time é tudo. Uhum. Hoje eu falo que hoje você não faz literalmente nada sozinho. Então, eu gosto de ficar no RH, é uma coisa que eu gosto, porque é uma coisa que eu gosto de desafiar os colaboradores, eu gosto de incentivar eles. Eu falo que a gente tem uma cultura hoje muito old school. A gente, quando tá lá em campo, é para trabalhar, gerar receita, bater meta. Esse negócio de ter um playground dentro do escritório não é com a gente. Exato. E a gente, é o que eu falo, tem que ter uma mentalidade vencedora. Porque só a empresa não tá gerando lucro, não tá gerando receita, tem alguma coisa errada na sua cultura. Alguma coisa que você tem que mudar. E outra coisa que a gente também, que eu desafio muito é em relação ao, como eu falei lá atrás, ao esporte. Então eu faço junto com o RH alguns programas para incentivar a se alimentar melhor, incentivar a fazer exercício, que isso tem um impacto grande no dia a dia. Perfeito. E cara, com o teu sócio, né? Você tem alguma dica para quem está ali iniciando uma sociedade com algum amigo, que tem alguma relação pessoal mais afetiva, seja uma esposa, familiar, um amigo que nem teu caso? Qual que é a tua dica que você dá para não ter problema? Que nem um casamento, escolham bem teu sócio, porque às vezes você pode ter o melhor negócio do mundo. Se tiver o sócio errado, com certeza vai fracassar. E às vezes você vai ter um negócio que nem é tão bom, mas você tem um time, um sócio bom, pode ser que vire. Boa. Então acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Boa. E você estava falando ali dessa parte da sua relação com o esporte, né? Que você foi para os Estados Unidos, que você jogava bola muito bem, imagino, para conseguir ir para os Estados Unidos jogando bola. Você chegou a jogar profissionalmente ou não? Aqui no Brasil, eu tava para jogar Taça São Paulo, pela Portuguesa. Eu tava num momento assim muito bom. Eu lembro que era outubro, a Taça São Paulo é em janeiro. Taça São Paulo juniores, é o maior campeonato de categoria de base. E eu tava jogando titular em 2 categorias acima.
Eu tava indo assim, muito, muito bem mesmo. E aí meu irmão, a ideia dos Estados Unidos acabou sendo do meu irmão. Meu irmão me ligou, falou, cara, eu tô com uma... Ele é mais velho? Mais velho, 10 anos mais velho que eu. É um pai, praticamente. Mirado. Aí ele falou, cara, eu tô com tem um amigo meu que tá levando... Estão levando garotos pra estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Lá o futebol tá crescendo, é uma baita oportunidade. Eu falei, cara, não, vou jogar taça. Sempre fui bem confiante, eu vou me destacar, vou pra um time grande. Aquele sonho bem de moleque. Falou, porra, vamos. Ficou assim, literalmente me enchendo o saco. Eu, não. Aí ele me ligou, falou, ó, vai ser sábado. Eu já paguei a inscrição. E ele tava lá ou ele tava aqui? Tava aqui, isso no Brasil. Aí ele falou, já paguei a inscrição, depois eu soube que ele tinha ganhado de cortesia. Aí ele falou, cara, vamos. Eu falei, cara, eu tenho treino... Olha como é que foi. Ele falou, cara, eu tenho treino sábado. Aí ele falou, cara, vamos... Pode vir sábado à tarde, eu te busco no treino e a gente vai. Aí ele foi até lá, me buscou, me levou até... Eu lembro que foi em Jundiaí, a peneira. Falei, pô, eu não posso fazer feio aqui, né? Mas que eu não tava querendo ir. Falei, vai, por ele eu vou. E aí eu lembro que eu cheguei lá, joguei um jogo, arrebentei, fiz gol, assistência. Tinham 10 treinadores americanos. Eu tive proposta de 10 faculdades pra ir. Irado. Aí vinha o lance que eu não sabia falar inglês, não sabia nada. Por isso que eu fui no terceiro colegial. Que irado. Foi loucura. Mas você foi no terceiro colegial pra daí pra aprender inglês. Pra aprender inglês, porque eu não falava uma palavra. E eu fui numa escola que era em Connecticut, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, chamava Kent, que você tinha que usar terno e gravata todo dia, só pra homem. Literalmente isso, só pra aprender. E aí eu joguei um torneio lá que era de high school. E aí assim, eu arrebentei no torneio. E aí eu tive algumas ofertas boas pra ir de faculdade. E aí eu falei, vamos embora. E aí tinha as provas, né? Porque o pessoal confunde uma coisa. As melhores faculdades de esporte são as melhores acadêmicas também. Sim. Então eu tinha que fazer o ICT, precisava tirar 110 de 120 para ir para a faculdade que eu queria, que era St. John's. Então foi um baita, eu tive uma resiliência assim, porque eu fiz essa prova 8 vezes. Meu treinador foi a pessoa que mais fez. Tirava 75, 85, não chegava. E é incrível que pareça, na minha última oportunidade, eu bati 110 e era a minha última opção, porque se eu não passasse, eu ia ter que ir para uma faculdade de Visão 2, e não era o que eu queria uma faculdade top para poder, no final, jogar profissional ou não, para ter essa opção. Eu tive essa opção. Eu entrei no draft, tinha a opção ou de ir profissional ou estudar. E como eu já estava com o Bruno com essa ideia, eu falei, puta, lá, difícil, não ganha muito bem, eu já estava meio cansado do futebol também. Então, mas eu queria ter essa opção. Um dia eu fiz meu treinador, ele falou, cara, vou puxar você até o limite. Muitas vezes você vai me odiar, mas no final você vai ter essa opção de ou poder ou sair com um diploma ou jogar profissionalmente. E não quis jogar profissional? Não quis. E joga a bola hoje ou não? Jogo no Pinheiros, eu ainda... E amassa todo mundo. Ainda a gente brinca um pouco. Né? Ai. Cara, o que você acredita? Você já falou muito aqui, né? De resiliência, dedicação. O que o esporte te ensinou, assim, se você pudesse definir em algumas palavras, o que o esporte te ensinou para os negócios? Bacana. Acho que assim, relação até vou voltar um pouco atrás aqui no Brasil, uma coisa que na época foi um momento de muita dificuldade que eu tive, mas de muito aprendizado. E eu descobri que as pessoas simples são realmente as pessoas que te abrem a porta quando você mais precisa, te estendem a mão. Porque eu lembro que na época não era que nem hoje, que tinha ajuda de custo, almoçava, jantava no clube, não. Então eu lembro que em média eu gastava de transporte R$20 por dia, dava R$100 por semana, 400 por mês e eu não tinha essa verba. Então eu encontrava os meninos na estação e a gente dava um jeito, ou passar por baixo da catraca. Conta a história das pessoas, acho que é mentira, mas passar por baixo da catraca, a gente pós-treino, dividia hot dog, era uma coisa assim, surreal. E isso foi uma coisa que eu levei muito até hoje. Entendeu? Essa questão. Então, muita coisa que o esporte ele te ensina a aprender e ganhar. Porque vocês estão aqui, você pode bater sua meta ou não, mas dia seguinte você vai ter que estar aqui da mesma forma. Tentando bater de novo. Tentando bater de novo. Exato. E é um desafio empreender. Apesar do Brasil achar que é o lugar com o maior número de oportunidades que tem, você sabe os desafios que vocês têm, ou às vezes as coisas, infelizmente, não andam como a gente gostaria. Então, o esporte te ensina muito de ganhar, de vencer, de ter resiliência, de saber trabalhar com o maior número com diferentes pessoas, diferentes culturas, diferentes regiões, que você não sabe. Às vezes a pessoa vem sei lá, da onde o cara vem, daqui. Então, isso sempre me ajudou. Como hoje eu me considero um líder, me ajudou muito
a saber lidar com qualquer tipo de pessoa. Irado, cara. E qual a maior diferença você vê entre o esporte aqui e lá fora? Lá eles valorizam o esporte, né? Aqui vem mudando um pouco, mas lá realmente eles investem e tem algo atrelado também aos estudos, que é muito importante, que aqui infelizmente não tem. Lá é o seguinte, se você está na faculdade e você não atinge certo GPA, que é durante as notas que você vai ter durante o semestre, você não joga. Então você é obrigado a atingir certa média para você estar apto a jogar. Não é a faculdade que não deixa, é a NCAA que não deixa. Que é a liga de futebol. Então eles têm incentivo, fora a estrutura. As estruturas que eu tinha lá são assim, surreais, assim, literalmente de time grande aqui do Brasil. Então esse valor que eles dão aos esportes, dar essas bolsas de estudo, eles trazem estrangeiro para trazer experiência para os americanos também, tem essa troca de cultura que é bacana. Então o Brasil vem melhorando, vem crescendo, mas ainda está muito distante. Cara, esse é um negócio legal. Eu estava lendo sobre o Deion Sanders, não sei se você conhece esse cara, ele é Deion Sanders. Ele é um jogador um jogador de futebol americano e ao mesmo tempo de beisebol. Então ele jogava as duas ligas em paralelo e ele ganhou, tipo, Super Bowl de uma e ganhou lá, eu não sei, do beisebol, como que chama. Ele ganhou ao mesmo tempo. E esse cara é um cara, né, que virou depois treinador. Uhum. Ele chamava o Prime Time, agora ele é o Coach Prime. Coach Prime, cara engraçado pra caramba, assim, e você vê a mídia social dele, milhões e milhões de seguidores. E ele fala sobre isso, que ele foi treinar na NFL deles lá, mais universitária. Então, o futebol americano universitário. A categoria de base é universitário lá, né? Exatamente. E ele bate muito nisso, que ele fala, cara, olha só, para você ficar aqui, você tem que ser um bom aluno. Por quê? Porque nem todo mundo que passa pelo futebol americano universitário vai virar um jogador da liga principal. A minoria, na verdade, né? Se for pegar, a minoria que vai virar... Exatamente. E por isso, eu preciso te preparar para a vida. Porque se você se preparar aqui, tanto dentro do campo, quanto na sala de estudo, você vai poder ter uma baita de uma carreira, seja empreendendo, seja trabalhando em qualquer empresa, porque você vai ter o melhor dos dois. Você vai ter a resiliência do esporte, vai ter um esporte coletivo aqui que você vai ser muito forte também. Ao mesmo tempo, você vai ter estudado para garantir que, independente da sua carreira, você consiga fazer qualquer outra coisa. E outra coisa também é um pouco a formação dos próprios treinadores, que eu sentia muito essa diferença. Nos Estados Unidos, eu lembro meus treinadores, um que veio do exército, fez psicologia, então realmente ele te prepara para a vida. Assim, óbvio, lá tem que ter uma disciplina gigantesca, o americano tem muito isso, né? Os treinos começavam às 7 da manhã, aí você tinha que ir para a escola, treinava à tarde, assistia vídeo e à noite eu tinha mais aulas, então você acaba também tendo uma disciplina que eu acabo levando muito pro meu dia a dia, né? Acaba virando... Vira rotina. Vira rotina. Como você concilia hoje, né? Você falou que você joga um pouco de futebol no Pinheiros lá, mas como que você concilia esporte com a sua alta carga de trabalho? Porque, rodar evento, garante que tá tudo acontecendo, mesmo tendo um time hoje, mais de 400 pessoas, um time ali de diretoria muito forte, que no fim do dia eles acabam segurando o bojão, né, muitas das vezes. Como que você concilia isso hoje? O americano tem muito isso, você tem tempo para tudo, né? Eu até assisti uma vez um entrevistado aqui, que bateu numa tecla que eu até entendo o que ele falou, que falou que os empresários antigamente não entravam em beira de gelo, não meditavam, não se alimentavam bem. Foi o economista sincero. Exato, eu entendo, mas hoje os tempos mudaram. As pessoas procuram se alimentar melhor, as pessoas procuram se exercitar. Então meu dia começa às 6 da manhã, eu faço minha oração que eu gosto, faço minha meditação, visualizo o que eu tenho no meu dia, e aí faço um aeróbico, que eu corro maratona também, e aí depois vou pra guerra, fico no escritório até umas 8 da noite, almoço lá, janto lá, faço tudo lá, e aí à noite, ou eu tenho um jogo no Pinheiros, que eu gosto de jogar minha bola, ou eu faço uma musculação, etc. E aí volto pra casa, dia seguinte a mesma coisa, a mesma rotina, e virou assim, estilo de vida. Né? Tirando quinta-feira, Tirando quinta-feira, O pessoal até às vezes fica irritado, fica irritado
do Pinheiros, que eu tenho que, às vezes, eu falto no jogo porque tenho que ir pro clube, ou às vezes tem algum evento que tem que... Sim. Enfim, não tem Virado, não tem cara. jeito. Legal. Esse podcast que a gente fez lá com o Economista Sincero deu o que falar. Deu, né? Porque o corte lá que fez viralizou um monte. Porque ele falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, muitas vezes quando você olha para as pessoas que têm sucesso hoje, de fato o que elas fazem hoje, o equilíbrio que elas têm no dia a dia delas hoje, talvez quando elas estavam construindo, eles não tinham esse mesmo equilíbrio. Exatamente. E daí eu te pergunto a mesma coisa. Quando você estava lá no começo da Teto, aqui em 2017, 18, 19, você tinha o equilíbrio que você tem hoje? Você sempre teve esse equilíbrio? Hoje eu sei organizar melhor meu tempo. Mas eu entendo ele, concordo, eu não tinha essa rotina, como é que eu falo, esse equilíbrio tão forte. Com o tempo, obviamente, você vai... Com o tempo, com a experiência, com um time que consegue suportar que você tenha também. Mas como eu vim do esporte, então é algo que você não consegue viver sem. Se fosse uma pergunta pro meu sócio, ele ia concordar, com certeza ia falar, cara, sim, eu não conseguia fazer esporte, mas, cara, eu sempre acho que sempre tentei. Pô, você quer estar na empresa 7, 8, acorda 5, 5 e meia. E americano faz muito isso. Então eu sempre coloquei como prioridade, eu não abro mão. Assim, não abro mão, assim, de manhã eu faço meu esporte, ponto. Cara, isso é um ponto, assim, que eu acho mas é discutível. Não, acho que não é discutível, assim, acho que a realidade é que você tem que fazer aquilo que tem que ser feito para você conseguir chegar onde você quer, né? Aquela história do marshmallow, né? A experimento do marshmallow com as crianças. Você chega lá na sala, coloca um marshmallow para a criança e você fala, olha, se você esperar, eu vou voltar daqui a pouco. Se você não comer, eu te dou 2. E a vida é assim. A vida é sempre você pensar, cara, qual o objetivo que você tem de médio e longo prazo? Você está disposto a abrir a sua recompensa de curto prazo para você conseguir no médio e longo prazo aquilo que você quer? E muitas vezes as pessoas, quando começam a vida, a carreira, independente de onde elas vieram, muitos dos sonhos delas é ter dinheiro. Porque elas acham que dinheiro que vai ser a solução de tudo até você ter dinheiro. Até você ter dinheiro. Daí quando você tem dinheiro, você fala, opa, não era bem isso. Mas você só consegue fazer isso depois que você tem dinheiro. Depois tem dinheiro. E muitas vezes você abre mão de muitas coisas no caminho que podem ser certas ou erradas. Não julgo ninguém. Concordo. Não julgo ninguém. Mas para chegar onde você quer. Porque você não tem maturidade, porque você não sabe ter esse equilíbrio. Às vezes porque você não teve uma vida... com a disciplina ou com esses exemplos de ter esporte ao mesmo tempo. O próprio mentor também. Exato, que vai te ajudar nisso, né? Ou até mesmo um exemplo. Quando você fala isso, o americano faz muito isso, o brasileiro não faz. Exato. E tá tudo bem, não tem certo e errado, né? Então, assim, eu falo por mim, cara, durante um grande período da minha vida, eu abri mão da saúde para conseguir entregar as coisas que eu precisava nas empresas que eu estava fazendo, porque elas, cara, cresceram muito rápido, a cada 6 meses, 9 meses, elas eram totalmente diferentes, estavam o dobro do tamanho, e eu estava resolvendo questões, pressões, e eu precisava crescer tão rápido quanto a empresa estava crescendo para eu continuar relevante para a empresa. Então você acaba abrindo mão de coisas no meio do caminho. Com certeza. E uma delas foi a saúde, que depois custou muito mais caro no futuro. Hoje, se eu olhasse para trás e falasse, pô, poderia mudar? Talvez eu teria equilibrado um pouco mais, mas será que se eu tivesse equilibrado eu estaria aqui hoje? Eu não sei essa é a resposta e eu nunca vou saber. Exato. E tá tudo bem. Meu sócio que não teve essa experiência fora, ele passou muito por isso, que a gente teve também um crescimento muito rápido e ele engordou, se alimentava péssima, muito mal, não conseguia se exercitar, etc. E foi um preço que ele pagou. Mas é o que você falou, tá tudo bem, são coisas que... da vida, né? Não tem, e você tem que aprender e tem que chegar uma hora que intencionalmente você vai falar, cara, porque assim, é uma espiral negativa, porque você se alimenta mal, daí você engorda, daí você dorme mal, daí você fica estressado, daí você se alimenta mal, daí você dorme mal. É um ciclo. Daí você começa a performar mal no trabalho. Exato, é o que eu falo. E daí só piora. Demais, só piora. Então, você tá bem, você tá magrinho, tá bem. Mudou, né? Hoje a gente tem uma estrutura boa, outra vida. Quando meu primeiro filho nasceu, cara, 6 anos atrás, virou uma chavinha na minha cabeça e eu mudei totalmente minhas prioridades. Mas isso, são prioridades, né? Exato. Porque se é a prioridade,
você coloca na tua agenda para você fazer. É exatamente isso que eu penso. Cara, antes da gente ir aqui pro bate-bola do gestor, que infelizmente a gente já tá batendo quase uma hora, conversa que voa, né? Passar rápido. Passou rápido. Antes da gente ir pro bate-bola do gestor, eu queria saber quais que são as principais tendências que você enxerga hoje pro mercado de evento nos próximos anos. Exato, foi o que eu falei. Hoje os eventos estão indo muito pro digital. Como eu falei, hoje a gente é uma ferramenta pro mercado publicitário para gerar conteúdo e etc. Hoje mudou um pouco, eles procuram espaços com experiências e hoje é muito, vou dar um exemplo, a gente fez ano passado um evento da Samsung para 2.000 pessoas, era só para convidados. Esse ano a gente vai fazer o mesmo evento para Samsung, para 150 pessoas, mas com o mesmo ticket médio, porque ele está investindo em cenografia, está investido em social media, em youtuber. Então ele faz também para quem não está dentro do evento, para espectador de fora. Legal. Então é uma loucura. Então cada vez mais os eventos estão indo para esse caminho. Irado, cara. Muito legal. E me fala aí, se eu sou uma empresa que eu estou ouvindo agora aqui o nosso podcast, Papo de Gestão, como que eu faço para entrar em contato, conhecer um pouco mais da PHD, conhecer um pouco mais das casas, dos produtos que vocês têm? Pode ser hoje via Instagram, que é PHD Grupo. A gente também tem a nossa plataforma, que aí eu vou depois, se puder, passar o endereço. E dentro da nossa plataforma é bem bacana, que a gente tem todos os espaços de eventos, tem todo o 360. O site? O site, a pessoa consegue fazer tudo. Como que é o site hoje? Agora, de cabeça, não... Ô time, como que é o site aí, ó? Coloca aqui embaixo. phdevents.com.br. Beleza. E é muito bacana, porque você consegue fazer tudo online, você consegue receber um orçamento online. E você, conforme for digitando, quero um evento para 20 pessoas, tal, vai aparecendo já as opções do espaço. Perfeito, legal. De buffet. Então, hoje é super prático. Hoje ele recebe um orçamento em menos de 12 horas, o orçamento já tá. E aí já... Com tudo incluso. Com tudo incluso, aí o meu comercial já liga para ele, é tudo bem rápido e prático, que exige isso. Então, @PHDgrupo no Instagram. É isso? É isso. Grupo PHD, @Grupo PHD. Isso. O time vai colocar aqui embaixo para vocês verem, @Grupo PHD super ou phdeventos.com.br. Tá bom? Exato. Galera, fizemos nossa festa de fim de ano lá. Vamos fazer de novo. Quem sabe a gente agita um casamento do Nardon aí. Vai sim, com certeza. Fazer um petit comitézinho lá, só os amigos. Como chama sua esposa? Amanda. Amanda, tá escutando. ela sempre volta com a gente aqui. Cara, sempre alguém manda, que eu sempre falo dela aqui, meu amor da minha vida, que me aguenta e garante que a família também tá sempre unida. Isso é importante. Um dia a gente faz. Ela falou que a gente ia fazer só quando ela pudesse beber, né? Agora ela tá amamentando, ainda não pode beber. Vamos ver se vem o quarto filho aí. Depois do quarto filho, depois do quarto filho a gente faz a festa, mano. Fica bravo. Boa, galera. Bate bola com o gestor. Eu vou fazer aqui perguntas rápidas para você. Você responde aqui rapidamente também. O que constrói um bom gestor, no seu ponto de vista? Então, boa pergunta. Eu sempre acho que um bom gestor, um bom líder, primeira coisa que ele tem que trazer, eu acho que é esperança. Esperança para os seus colaboradores. As pessoas têm que confiar nele. É um cara que tem que estar junto com o time na vitória e principalmente na derrota. E um cara que tem a palavra. Tudo que é uma coisa que eu falo. Tudo que você falar, cumpra. Muito bom, cara. Qual o pilar principal na organização de um evento? O processo. Hoje foi o que a gente falou. Vou ser repetitivo, mas é que nem uma orquestra. Boa. Isso... fato. Em uma frase, o que é a experiência do cliente para você? Superar as expectativas. Qual conselho você daria para o Marco de 16 anos que estava indo morar nos Estados Unidos? Nunca desista do seu sonho e honre as pessoas que sempre te ajudaram e abriram as portas e estenderam as mãos. Muito bom. Tem algum livro sobre gestão e liderança que te marcou? Coach de $1 trilhão. Foi assim, fenomenal. Bill Camp. Acho que foi o livro mais bacana, que mais agregou, que assim, eu tenho na ponta da minha... Sempre que eu posso indicar um livro, é esse. É esse. E qual outro livro sobre qualquer tema? Então, eu li um livro recente que eu gostei muito, que foi o da Nike, a marca da Vitória. Eu acho que é. Eu acabei. Exato. Eu acabei de ler, eu gostei bastante. Eu não assisti o filme, mas eu li o livro, nossa, gostei bastante. É muito bom o livro mesmo. Até quem me enche a paciência sempre a estar lendo que eu não tinha esse costume que hoje em dia eu adoro ler, foi o próprio Thales. Irado. E tem alguma mensagem que você quer deixar aqui pra turma?
Cara, minha mensagem é o que a gente falou durante o podcast, nunca desista dos seus sonhos, sempre trabalho duro, resiliência. Uma frase que eu sempre gosto que eu falo, e sempre honre as pessoas que Te abriram as portas. Que isso é... Não, obrigado, hein? Baita papo aqui. Galera, baita papo, várias lições aqui que a gente tira. Uma coisa que eu gostei que você falou aqui, né, do que se torna um bom gestor, esperança. Essa eu acho que é a única, ninguém tinha falado isso nunca aqui, muito legal. Galera, lembrem-se aí de seguir aqui o nosso canal do G4 Podcasts, ativa o sino aí pra gente, tá certo? Lá no Spotify, avalia com 5 estrelas também o nosso podcast. E é isso aí, galera. Fica aí meu convite para vocês ouvirem todos os outros podcasts da casa. Tem muita coisa boa, vários episódios, e vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.